Uma operação sigilosa, nenhum aviso, nenhum vazamento. Nem mesmo o diretor-geral da Polícia Federal sabia o que estava prestes a acontecer. E quando a batida chegou à porta do líder do governo no Senado Federal numa quinta-feira de manhã, o Brasil inteiro acordou para uma realidade que muita gente suspeitava, mas que agora estava escancarada em documentos, mensagens e mandados de prisão assinados com sangue frio por um ministro que decidiu não recuar. O ministro André Mendonça agiu, e agiu rápido. Autorizou uma mega operação da Polícia Federal que abalou os alicerces de Brasília e cujas reverberações se espalharam por 2 países. Ninguém foi avisado, não o governo, não a cúpula do Planalto, não os aliados do sistema. A razão para tanto sigilo estava no próprio celular do investigado, e o que Mendonça leu ali foi perturbador o suficiente para que qualquer aviso prévio significasse o fim da investigação antes mesmo de ela chegar ao seu alvo. O nome que está no centro de tudo isso é o de um homem que circulava pelos corredores mais poderosos do Brasil com uma desenvoltura que assusta quando se entende o mapa completo do que a Polícia Federal encontrou. Esse homem tinha uma lista, e nessa lista estavam nomes que conectam o setor financeiro ao Congresso Nacional, do Congresso ao Palácio do Planalto e do Planalto ao Supremo Tribunal Federal. Não é uma suspeita, não é especulação. São dados extraídos de dispositivos eletrônicos, registros de transações e mensagens que agora integram os autos de um inquérito que resistiu a todas as tentativas de ser enterrado. Vejamos o que foi encontrado. Segundo as investigações, esse homem pagou viagens de luxo ao presidente da Câmara dos Deputados, emprestou milhões de reais à empresa da cunhada do mesmo presidente, transferiu, em pelo menos uma ocasião documentada, 155 milhões de reais para uma conta vinculada ao presidente do Senado Federal. Se reuniu com o presidente Lula no Palácio do Planalto fora da agenda oficial, um encontro que não consta em nenhum registro público, o que por si só já levanta questões que qualquer cidadão tem o direito de fazer. Comprou a participação dos irmãos de um dos investigados em um resort. E o que talvez seja o dado mais explosivo de todos, a Polícia Federal encontrou no celular dele referências frequentes ao ministro Alexandre de Moraes, incluindo diálogos sobre pagamentos e sobre o escritório de advocacia da esposa do ministro, Viviane Barsi de Moraes. Entre o Banco Master e esse escritório, havia um contrato no valor de 127 milhões de reais. 127 milhões para um escritório de advocacia, com um contrato que existia enquanto o marido da titular desse escritório ocupava uma das cadeiras mais poderosas da República. Mas o que encerra o ciclo e transforma tudo isso em algo ainda mais grave é o que aconteceu no momento em que a investigação começou a se aproximar demais. A Polícia Federal recuperou uma mensagem em que o investigado pedia para que alguém acionasse o diretor-geral da Polícia Federal e o procurador-geral da República com um objetivo claro: travar a investigação. Não está em boato, não circulou em grupos de aplicativos de mensagens, está nos autos, é um documento judicial. E como a própria Polícia Federal admitiu, ainda não foi possível identificar quem recebeu esse pedido, mas a mensagem existe e ela muda tudo. É esse o contexto que explica por que Mendonça operou em silêncio absoluto. Não negociou delação seletiva. Quando foi apresentada a possibilidade de uma colaboração premiada parcial, recusou. Se fosse completa, perfeita, mas seletiva, não. Enfrentou o ministro Gilmar Mendes no plenário do Supremo sem desviar o olhar. Mandou a Polícia Federal à residência do líder do governo no Senado sem avisar ninguém, nem mesmo seus próprios subordinados diretos. E passou a andar com segurança reforçada, inclusive para frequentar as pregações da igreja que frequenta há anos. Quando um homem precisa de escolta para ir à sua própria igreja, isso diz muito sobre o tamanho da pressão que está sobre ele. E o sistema reagiu. A delação foi rejeitada. A CPI, que poderia aprofundar as investigações, foi travada. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS foi encerrada sem relatório final. E quando nada disso foi suficiente para frear Mendonça, o Ministério da Justiça tentou, por meio de um ofício administrativo, chamar de volta os 2 delegados cedidos ao gabinete do ministro, as 2 pessoas que sustentavam operacionalmente as investigações. Uma tentativa de esvaziar o inquérito sem precisar cancelá-lo formalmente. Uma manobra de bastidores que, ao contrário do que seus autores esperavam, não conseguiu passar despercebida.
É difícil não pensar diante desse quadro em quantas vezes a gente já viu algo parecido acontecer no Brasil e tudo acabou engolido pelo silêncio. Quantas investigações foram enterradas antes de chegar a algum lugar? Quantas mensagens incriminadoras nunca chegaram a um juiz? É uma sensação que muita gente carrega, a de que o sistema protege a si mesmo. E é exatamente por isso que o que aconteceu depois importa tanto. A Polícia Federal avançou, e avançou em duas frentes ao mesmo tempo. A operação batizada de Red Fox desencadeou uma das ações mais amplas já realizadas contra a estrutura financeira do Comando Vermelho. Foram cumpridos 4 mandados de prisão preventiva. Quase 500 milhões de reais foram bloqueados. A operação alcançou não apenas o Brasil, mas o Suriname, um país no norte da América do Sul que há muito tempo aparece nas rotas do crime organizado transnacional. Um dos alvos principais se chamava Arnaldo Ribeiro, conhecido como João II. Era ele o homem apontado como responsável por negociar a compra de 10 fuzis AK-47 para o braço do Comando Vermelho, que atua na região norte do Brasil. Ribeiro não estava escondido em algum esconderijo improvisado. Estava numa mansão em Paramaribo, capital do Suriname. Ao lado dele, sua esposa, Denise Mendonça. Os dois foram localizados, presos e extraditados. Quando o avião pousou em Belém, no Pará, receberam voz de prisão no próprio aeroporto. As ligações de Ribeiro iam direto ao topo da hierarquia criminosa no Rio de Janeiro. Ele lidava diretamente com Edgar Alves Andrade, conhecido como Doca, apontado como um dos chefões do Comando Vermelho no Complexo da Penha, na zona norte do Rio. Doca segue foragido. Seu nome consta entre os 9 mandados de prisão preventiva que permanecem abertos contra outros investigados, lideranças da facção que ainda não foram encontradas. No Brasil, a Polícia Federal realizou 2 prisões além das extradições. Uma no Rio de Janeiro, onde o suspeito é apontado como responsável por usar contas pessoais e empresariais para pulverizar recursos ilícitos do Comando Vermelho e viabilizar pagamentos a fornecedores da organização. Outra em Tabatinga, no Amazonas, na região da tríplice fronteira com a Colômbia e o Peru, um dos pontos mais sensíveis do mapa do narcotráfico internacional. O preso nessa cidade era responsável por uma empresa utilizada no fluxo financeiro da organização na Amazônia, especialmente em pagamentos vinculados à logística transnacional de entorpecentes. A operação foi conduzida em conjunto com o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, ligado ao Ministério Público Federal. A investigação apura a atuação de núcleos responsáveis pela movimentação, ocultação e dissimulação de recursos ilícitos usados para financiar a compra de armas e de entorpecentes provenientes do exterior, para abastecer o Comando Vermelho no Rio de Janeiro e em outros estados do país. Quase 500 milhões de reais. É preciso parar um instante nesse número. É dinheiro suficiente para construir hospitais, pavimentar rodovias, garantir merenda escolar por anos em cidades inteiras. É dinheiro que circulava pelas veias de uma organização que financia fuzis, que controla territórios, que mata. E esse dinheiro estava sendo lavado por meio de empresas, de contas bancárias, de estruturas financeiras que, na aparência, eram legítimas. É exatamente isso que torna operações como a Red Fox tão importantes e tão raras. O que a Polícia Federal desmontou não é apenas uma rede de criminosos, é um sistema que conecta facções armadas a operadores financeiros a políticos, políticos a magistrados, magistrados a contratos milionários. É um mapa de quanto poder é possível comprar quando se tem dinheiro suficiente e quando os mecanismos de controle estão capturados por dentro. Há algo que vale perguntar, e que cada um vai responder de acordo com o que viveu e com o que acredita. Quando o sistema falha repetidamente, quando as investigações são travadas, quando as comissões são encerradas sem conclusão, quando os delegados são chamados de volta por ofício, o que garante que desta vez seja diferente? A resposta talvez esteja nos homens que escolhem não recuar, mesmo quando o custo pessoal é alto. Mendonça precisou de segurança para ir à sua própria igreja. Isso não é um detalhe insignificante. É a medida exata da pressão que ele suportou para que essa operação chegasse até o fim.
A investigação sobre as ligações entre estruturas políticas e organizações como o Comando Vermelho e o PCC não é nova. Há muito tempo circulam denúncias, documentos, testemunhos, mas o que mudou agora é que parte desse mapa saiu do campo das suspeitas e entrou nos autos de um processo judicial. Mensagens estão documentadas, transferências estão registradas, prisões foram realizadas, extradições foram concluídas e 9 mandados de prisão preventiva ainda estão em aberto, aguardando o momento certo para serem cumpridos. O Brasil já viu muitas operações começarem com estrondo e terminarem no silêncio burocrático dos tribunais. Já viu acordos desfeitos, provas contestadas, prescrições usadas como escudo. Quem viveu os anos mais intensos da última grande operação anticorrupção sabe bem como a euforia pode se transformar em frustração. E talvez seja esse o ponto em que cada um precisa decidir o que pensa. Se o que está acontecendo agora é o começo de algo que vai mudar alguma coisa de verdade, ou se é mais um capítulo de uma história que o Brasil já conhece de cor. O que ninguém pode negar é que desta vez os documentos existem, os presos existem, o dinheiro bloqueado existe. Quase 500 milhões de reais que financiavam armas e drogas agora estão imobilizados. 4 pessoas que operavam nas sombras de uma das maiores facções criminosas do país estão presas. E um ministro que trabalhou em silêncio, que não negociou, que não cedeu, ainda está de pé. O cerco fechou. O que vem depois, o Brasil vai acompanhar de perto.